Olá, mamães. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tô aqui arrumando aqui a tralhada. E aí, como é que tá? Tá me ouvindo bem? Oi, Raíssa. Tudo bom? Como é que tá o áudio? Tô aumentando aqui, como sempre, ao máximo para poder ter um áudio bom. Deixa eu posicionar a câmera aqui também. Legal. Tá ouvindo bem? Hoje eu tô até com um brinquedinho novo aqui pra testar, pra ver se melhora aqui. Tentar botar uma espécie de microfonezinho aqui pra ver se melhora. Porque teve gente falando que tava baixo. Peraí, deixa eu botar ele aqui. Ficou feio. Acho que aqui já vai melhorar, porque tá na minha frente. Tudo bom, gente? Bem-vindo. Eu tô recebendo bastante perguntas do pessoal daqui. Periscope, muito legal. Pra quem tá pela primeira vez, o pessoal aí do replay. Toda segunda-feira, 9h30. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Costa, sou fundadora da Mamãe Mulher, uma empresa de consultoria aos pais na educação familiar. Porque a gente fala de pai, de mãe, de filho, não é terapia infantil. Tem gente que me pergunta se é uma espécie de terapia de psicologia infantil. A gente não trabalha, eu não trabalho com foco na criança, eu trabalho com foco nos pais. Dando empoderamento a esses pais, trabalhando com esses pais com os nossos cursos, que teremos sábado agora do soninho, com os nossos workshops, como a gente fez há pouco tempo de volta ao trabalho, para ajudar essa mãe emocionalmente a se estabilizar, para voltar bem empoderada e bem controlada das emoções, com as oficinas. Eu faço os atendimentos de sono, tem gente perguntando onde é que eu faço atendimento. Faço atendimento em Salvador, no Calma, que é o consultório de aleitamento materno da Eliane Rios, e aqui na Lauro de Freitas, na Clã, que é a clínica de assistência à mulher. E também faço domiciliar e também faço via Skype, tá? Tem gente aí, pessoas de outros lugares. Ai, não consegui ver o nome aí. Ivan, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Tem gente me perguntando um pouquinho sobre como é que eu faço meu atendimento. Faço domiciliar sim, faço no consultório sim, também faço pelo Skype. Tem muita família que não tem esse tempo de estar indo para o consultório. Boa noite, bem-vindo. Então eu faço atendimentos também via Skype. Não, deixa eu aumentar aqui de novo. Ó, botei no máximo, vou tentar falar um pouco mais alto para ver se melhora. Farmácia, eu só peguei o farmácia. Eu tô até com o microfonezinho aqui para ver se melhora, né? Tá bom, gente? Nosso site, no final eu vou deixar aí, mas para que vocês entendam mais que tipo de atendimento é esse que eu falo. Tem muita gente perguntando sobre disciplina positiva, que filosofia é essa, como é que a gente faz a educação dos filhos com essa disciplina positiva. Breve vai ter uma série sobre disciplina positiva. Eu vou abrir esses cursos aqui em Salvador, que é onde eu moro. Ah, que delícia! Então vai ser bem bacana o tema de hoje. A gente ainda não está com previsão de abrir cursos online, mas eu vou abrir alguns vídeos online para vocês daqui a pouquinho. Tô correndo para conseguir fazer isso em outubro no máximo, mas o curso online ainda não. A gente precisa de uma certa estrutura para fazer curso online e aí vamos devagar que a gente vai chegar lá, tá bom? Mas breve eu vou abrir uma série, a gente vai fazer alguns encontros para falar sobre essa criação com base na disciplina positiva, tá bom? E hoje vamos falar da introdução aos sólidos. Eu já fiz um encontro aqui, um periscope, uma live, como falam, sobre introdução aos sólidos. Se o pessoal não estiver ouvindo bem, vocês falam, tá? Eu tô aqui aumentando, o meu volume já tá no máximo, mas vocês me falam que talvez eu possa chegar mais perto ou falar um pouco mais alto. Mas eu tenho muitas perguntas, eu vejo que as perguntas sempre aparecem, as dúvidas sempre surgem. O nosso grupo do WhatsApp, nós temos os grupinhos do WhatsApp. Esse é um assunto que sempre volta no G1, que é o grupo que o pessoal das mamães de 0 a 2 anos praticamente, de 0 a 1 ano e meio. E nesse grupo sempre aparece essa introdução ao sólido, né? Então, trago de novo. Vamos falar de novo aqui dessa introdução aos sólidos. Um outro momento talvez volte aqui a questão do desmame e do desfraude, que também está sempre aparecendo esses questionamentos. E hoje são basicamente 2 pontos que a gente vai falar. Quando tem muita gente que me pergunta, Jéssica, quando que eu introduzo os sólidos? E como? Então tentar ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre essas 2 perguntas. Quando e como,
eu vou me sentir bem satisfeita. E vou deixar aqui uma reflexão, uma pergunta para que vocês fiquem refletindo. Quando? Quando é que a gente começa? Existem três pontos que a gente precisa analisar. O primeiro ponto é, se for seguir a Organização Mundial de Saúde, se for seguir o pediatra, se for seguir toda a orientação médica, a gente sabe que o aleitamento tem que ser no mínimo 6 meses. Então esse é um ponto, né? O primeiro ponto é preciso manter o bebê com alimentação exclusiva por no mínimo 6 meses, por uma série de recomendações, por questões de imunidade, por questões do próprio fortalecimento desse sistema imunológico. Então, não é apenas do ponto de vista afetivo, o que também acontece muito forte, né? Esse vínculo é preciso para que a mãe tenha para que nasça na mulher aquela sensação e aquele vínculo que precisa existir para que a mãe se torne de fato aquela mãe, a cuidadora, né? A gente falou aqui isso já em outros periscopes, desse amor que brota, né? Então, existe esse lado afetivo, mas existe o lado da imunidade, de evitar as doenças e de todo um processo da face, né? A gente não sabe, mas quando o bebê mama, quando ele tá ali mamando, ele tá, vou falar grosseiramente, ele infla o cérebro. Isso é muito grosseiramente, viu, gente? Estou fazendo uma metáfora aqui bem na grossa. Mas vamos dizer que o bebezinho, ele nasce ali com a sua cabecinha achatada, com a sua cabeça meio a depender do parto normal. Isso acontece realmente, existe essa compressão desse crânio. Quando ele mama, quando ele está fazendo aquele processo da sucção, essa cabecinha, ela, ó. Então, existem inúmeros benefícios que precisa que a amamentação fique até 6 meses, no mínimo. Então, esse é um primeiro ponto. Mas para que isso aconteça, a gente precisa analisar duas coisas. São dois pontos que vai de contra, né, que vai chocar com esse amamentar por no mínimo 6 meses, porque quando acabar, essa resposta não existe, né? Ela vai acabar quando deixar de ser gostoso para a mãe, para o bebê e para a família. Mas o primeiro ponto é, essa mãe vai voltar ao trabalho. E a gente sabe que a maioria das empresas, infelizmente, são 4 meses a licença. Então, como que vai funcionar esse aleitamento exclusivo com essa mãe que volta a trabalhar? Com 4, com 5, porque juntou com as férias, com 6 ou com 7. Então, se a mãe vai voltar a trabalhar, ela vai ter que pensar, eu vou ordenhar a ponto de manter o aleitamento exclusivo, o que significa fazer uma série de ordenhas, a começar 15 dias antes, porque não adianta fazer mais do que 15, o leite ele não pode ser mais de 15 dias, então 15 dias antes de congelamento você vai começar uma verdadeira maratona da vaca leiteira, né? Você vai começar a ordenhar, colocar no potinho, colocar a data, colocar a hora, então você vai começar a fazer o seu estoque do aleitamento exclusivo. Essa é uma primeira análise. Eu vou conseguir, eu tenho apoio, eu tenho estrutura, eu tenho bomba, eu tenho seja como for que você vai tirar, eu tenho os potinhos, eu tenho essa estrutura que me permita fazer essa ordenha. Oi, Ari, seja bem-vinda, querida, boa noite. Sérgio, o pessoal está entrando, entra aí. A gente tá no iniciozinho, estamos aqui falando sobre quando é que a gente vai tirar, quando é que a gente vai sair do aleitamento para a introdução aos sólidos. Então, manter o aleitamento no mínimo 6 meses tem essa questão. Essa mãe, ela vai voltar a trabalhar? Cerca, não sei se você está aqui no mesmo propósito, né? Parece que não. Vem aqui, as pessoas gostam de ser bloqueadas. É uma pena, né? Mas a gente precisa analisar isso. A estrutura que essa mãe vai ter para que ela consiga ordenhar antes, que aí ela volta a trabalhar e com isso a criança consegue seguir com o aleitamento exclusivo. No trabalho, essa mãe consegue ordenhar, essa mãe consegue continuar com a vaca leiteira, continua fazendo aquele estoque para que ele consiga seguir o aleitamento exclusivo. E isso também tem a ver com o outro ponto, que é a rotina. Qual é a rotina dessa família? Qual é a rotina dessa mãe? Essa rotina permite com que você ordenhe, essa rotina permita com que você siga
né? O aleitamento exclusivo até 6 meses não necessariamente significa peito, né? Aleitamento exclusivo significa leite materno, que pode ser na mamadeira, que pode ser no copo, na chucadeira, na colher, seja onde for. Mas é o leite materno que tem que estar no mínimo até 6 meses. Então, quando responder esse quando, tem que levar em consideração esses 3 pontos. Eu vou tentar manter, eu preciso tentar manter, é preciso esforçar, é preciso ter um apoio, uma rede de apoio, para que você fique no mínimo. Então, Isabela, bem-vinda, guia da mamãe aqui presente, gente. A gente precisa apoiar essa mãe para que ela fique com esse aleitamento exclusivo por no mínimo 6 meses. A gente tem é um reforço tão grande que você dá, não tem vacina que seja mais importante que esse aleitamento exclusivo por esse período mínimo de 6 meses. Essa mãe vai voltar a trabalhar ou não, você consegue ter esse apoio, essa estrutura para fazer esse aleitamento e manter. Qual é a sua rotina? Sua rotina permite que você faça essa ordenha? Então isso vai lhe dizer o quando. O ideal é que um mês antes, seja de quando for, né? Se vai ser na sua volta ao trabalho, ou se já vai ser com 6 meses, ou se vai ser com 7, com 8, com 9, com 10. Quando essa mãe e esse pai perceber que está na hora de entrar os sólidos, é interessante que seja aos 6, porque aos 6 meses existe um encontro entre salto de desenvolvimento e pico de desenvolvimento muito forte. Obrigada, Bela, por convidar os seguidores. E isso faz com que só o leite materno não seja, entre aspas, suficiente, né? Vamos abrir uma aspas aqui. Quando você junta salto de desenvolvimento com pico de desenvolvimento, ou seja, tem habilidades novas acontecendo, habilidades novas, e essa criança está espichando. Ou seja, a gente precisa dar nutrientes para suprir essa criança. E o leite materno pode ser pouco para isso, né? Não é fraco, ele pode ser pouco. Então é recomendado que com 6 meses você já entre sim com esses sólidos. Depende da família, depende de cada mamãe e papai, que às vezes levam até mais. Se você vai voltar a trabalhar com 4 meses, com 5, com 6, um mês antes, vocês vão começar esse processo de introduzir, porque é um processo lento. É preciso ter paciência, porque é aos poucos que você vai conseguir. E aí a gente vai entrar na nossa outra pergunta, que é como. Como eu introduzo sólidos? Tem 5 análises muito legal que eu separei aqui, 5 dicas, 5 pontos. Tô vendo se é 5, se são 5, é isso mesmo. A primeira coisa é, comecem com frutas doces. Não comece com abacaxi, morango, kiwi, ameixa, pinha. Comece com frutas doces. Uma criança que só conhece o bico, né? A gente precisa ter um pouco na cabeça como se nós fôssemos o bebê. Então vamos nos colocar no lugar da criança. O que é que essa criança conhece? O que é que esse bebê conhece? Ele conhece a textura do seio da mãe, o formato do seio da mãe, aquela forma de se alimentar que é puxando, né, que é sugando. Ele só sabe se alimentar através daquele líquido que sai, com aquela temperatura que aquele líquido sai. Então, se a gente sair do nosso papel, do pai e da mãe, que está ansioso em colocar o filho para comer, e se colocar no lugar do bebê, Edivaldo, boa noite. Notlin Silva, boa noite, bem-vindo. Então, a gente vai começar a entender que é um mundo completamente diferente, completamente diferente, completamente. Então, existe agora uma colher de borracha, de silicone, existem texturas diferentes, sabores diferentes, e a gente quer que essa criança passe a comer assim, né? Como nós comemos. Então, primeiro, entendam que está sendo tudo muito novo. Olhem para o seio de uma mulher, olhem para o seio da sua esposa, né? Ou vamos olhar para os nossos seios e vamos olhar qual é o formato. Aí eu esqueci de trazer, eu podia ter pego aqui o meu seiozinho de curso que eu sempre mostro. Então a gente tem um bico, a gente tem toda uma auréola que também é macia, a gente tem uma textura nessa auréola, a gente tem bolinhas, né? Se vocês analisarem o seio de vocês agora, aí vocês vão ver, né? Bota pra fora aí, dá uma olhada, vocês vão ver que existem aquelas bolinhas. Então é isso que o bebê está acostumado. Ele abre a boca em um determinado tamanho. É assim que ele se alimenta, é puxando. A respiração que ele faz para se alimentar é dessa forma. E aí, de repente, agora vem uma colher, uma borracha, onde eu tenho que puxar essa colher, onde eu tenho que mastigar.
Entendam essa diferença, porque quando a gente entende o tamanho dessa intensidade que isso significa, a gente começa a diminuir a nossa expectativa e diminuir essa ansiedade e ter mais paciência. Porque agora o processo muda completamente, né? Ele puxa aquela comida, ele tem que mastigar o que ele nunca fez, ele tem que aprender a engolir, ele tem que aprender a respirar de forma diferente. Então, a gente tem que fazer tudo isso de uma forma muito calma. E comecem pelas frutas doces, para que a gente realmente pegue esse bebê pelo doce, pelo paladar doce. É difícil uma criança não começar bem com uma banana, mamão, maçã, pera. Então, a primeira dica, o primeiro ponto desse como introduzir é começar pelas frutas doces. Esqueçam frutas cítricas. Esquece. Não queiram dar laranja, limão, abacaxi, morango. Não, isso é demais para uma criança. Ainda mais no iniciozinho. O outro ponto é mantenha esse alimento. Não sou nutricionista, sou psicoterapeuta, educadora familiar e coach, mas aqui a gente está abordando essa questão de como introduzir. Não vou entrar nessa questão nutricional, nessa tabela de alimentos, né? Aqui está sendo mais como introduzir, como é que a gente sai de líquido para sólido de uma forma tranquila, né? E aí sim eu posso dizer que é o nosso foco, porque a gente trabalha esse controle emocional desses pais, tá bom? Então o segundo ponto é mantenham a fruta que vocês estão dando por no mínimo 3 dias, por no mínimo. Então vamos começar hoje aqui a introdução sólidas do nosso filho. Ele tem não sei qual a idade, vamos dizer 6 meses, vocês conseguiram manter o aleitamento exclusivo, legal. Vamos começar pela banana. Pronto, aí vocês dão banana hoje. Amanhã vocês já querem dar mamão. Aí no outro dia vocês já querem dar melancia. A criança ela tá entendendo todo esse processo que é se alimentar. E ela tá entendendo o que é aquele gosto que ela tá provando. De 100% que você coloca na boca para o neném comer, eu acho que 70% vai para fora. Ou mais. Então, 20% só daquela alimentação que você deu, que já foi isso aqui, né? Porque o estômago é um limãozinho. Então você dá uma bananinha e só 20% daquela banana a criança conseguiu, de fato, engolir. Então ela sentiu aquele gosto. O corpo, né, o cérebro, todo o seu organismo está processando aquele sabor. E aí amanhã você já quer dar outro. Não. Banana hoje, banana amanhã e banana no terceiro dia. Faça isso por 3 dias. Ajude a criança a sentir o gosto, a sentir esse paladar dessa fruta. Então mantenha a fruta. Vocês sempre vão introduzir sólidos uma vez ao dia. Aí sim a nutricionista, né, como o papai aí eu acho que falou, toda nutricionista ou pediatra também, eles começam com o lanche da manhã, e aí vai manter, aí depois vai pro lanche da tarde, e aí vai manter, depois vai para o almoço, mantém, janta e mantém, e basicamente vocês vão estar com as 5 refeições sólidas, mas sempre vai começar pelo lanche, manhã ou tarde. E aí vai ser sempre a fruta. Mantenha essa fruta por um bom tempo. Deixa a criança sentir o paladar o gosto, o sabor, textura. Deixa ela sentir esse alimento. Depois vocês trocam. Terceira dica. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo. Mais comum. Minha mulher é nutricionista. Temos um bebê de 8 meses. Ai, que ótimo. Se ela estiver assistindo, já pode dar algumas dicas aí, ó. Geralmente sempre é introduzido assim. Todas as parceiras que trabalham comigo, nutricionista e pediatra, sempre começam pelo lanchinho da manhã ou tarde com fruta. Terceira coisa, terceiro ponto. O que é que eu mais vejo? A gente quer começar os sólidos e a gente tenta ensinar a criança a comer o sólido por muito tempo. E aí você passa 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Ah, essa criança não come. Ah, essa criança não quer comer. Ah, ela não tá aceitando. Ah, ela não gosta de banana. A criança nunca comeu banana. E aí você tá botando ali, ela não come. E aí você fala, ah, ela não gosta de banana. Calma lá. Você vai ter que tentar dar umas 100 vezes para dizer que ela não gosta de banana. Mas o erro muito comum é que a gente, não dá pra me fazer português e inglês aqui. O erro muito comum é que a gente fica muito tempo na mesma tentativa e basicamente depois esquecemos.
E a gente precisa fazer o contrário. Tentar várias vezes, pouco tempo em cada vez. Então, a gente vai fazer... A minha é assim, não tem... Ela é nutricionista. Não pode. É mal de mãe. É mal de mãe. Todas são assim, eu também. E aí a gente junta a volta ao trabalho com querer introduzir os sólidos e aí vem toda a ansiedade. É bem complicado, né? Mas a gente tem que fazer um pouco, várias vezes. Então, o que é um pouco? Depende do temperamento do seu bebê. Seu bebê é tranquilo, é um bebê calminho, a gente sabe dos temperamentos, né? É sensível, é enérgico, é anjo, é livro-texto. Qual que é o temperamento do seu filho? Porque se ele for um bebê tranquilo, vamos falar tranquilo, você pode tentar por uns 4 minutos, 5 minutos e para. E para, não insista, não fica tentando fazer isso de uma vez só. Você quer que a criança almoce aquele prato inteiro de uma vez só, né? Almoço já está um pouco mais na frente. Mas 3 minutos, 4, 5, mas ele é super tranquilo, então os 7 minutos, 10 já é muito. E aí você deixa passar um tempo, deixa se passar e vai lá e tenta de novo. Nossa, hoje tá cheio de gente. Aqui tá cheio de gringo, gente. É incrível isso aqui, sabia? Mais cedo aí eu mostro você pra ela. Mais cedo? Já tá dormindo? Nossa, eu faço 9h30 por conta das mamães que estão botando os bebezinhos pra dormir. Mas fica o reprise aí, tá, papai? Esqueci seu nome, perdão. Ela pode estar vendo o replay. Pelo menos pra gente discutir depois no próximo aqui, né? Você pode voltar aqui pra gente falar. Silva, vou lhe chamar de Silva. Silva Almeida. Isso acontece muito com mamadeira. O bebê tá saindo, Daniel, o bebê tá saindo da amamentação, então provavelmente ele vai pra mamadeira. Como é que essa mãe tenta dar a mamadeira para a criança de uma vez só? Sendo que você precisa colocar o leite materno, uma água de coco, até porque já tá saindo do aleitamento exclusivo, coisas doces, lembre, né? Suquinhos docinhos, não sei, chá, água de coco. Você tentou ali os 5 minutinhos, não deu, para. Esquece. Depois de 30 minutos, de novo. Depois de 30 minutos, de novo. Tem que ser aos poucos. É pouco tempo, mas várias vezes, fracionado. Outra coisa é a variedade. A gente tem que entender essa variedade na tentativa. Tô saindo do aleitamento, que é o mais comum, né? A mãe tá amamentando, tá saindo do aleitamento. Então vai entrar já nos sólidos. Casado com os sólidos, que são as frutinhas, vai começar a mamadeira, provavelmente, né? Então a mãe vai tentar dar a mamadeira e aí não pega. E aí novamente, vamos comparar seio da mãe, seio materno com mamadeira. Um silicone sem nenhuma temperatura, com seio materno que tem essa temperatura do corpo corporal. Boa noite, querida. Depois vocês também podem assistir a replay. Um prazer conhecer, eu que agradeço vocês aqui, tá bom? Um beijo. Acompanhe a gente nas redes sociais, Mamãe Mulher. Tá? Então, vamos comparar esse bico com a mamadeira, a temperatura, a textura. Quando o bebê puxa do seio materno, a quantidade de leite que sai. Quando ele puxa da mamadeira, a quantidade de leite que sai. Então, olha quanta coisa. Olha quanta novidade. Então, a gente vai tentar 5 minutos. Não deu? Para. E aí, o que é essa variedade que eu tô falando? Se ele não pegou o leite, você tá dando uma água de coco, por exemplo, né, que é muito comum também no início dar, porque é docinho. Não pegou na mamadeira? Vamos parar a mamadeira e vamos para o copinho. Tenta dar no copinho. Não, também não foi no copinho, então vamos na colher. Tenta na colher. Porque o importante é fazer a criança sentir o gosto. Ela precisa sentir aquele gosto, ela tem que ter aquele paladar do que você está tentando dar, né? Então, se não conseguiu na mamadeira, aí você vai na colherzinha. Geralmente a colherzinha dá certa. Deu na colher, a criança, gostosinho isso aqui. Gostoso que você está me dando, né? É muito difícil ela não gostar, né? São coisas novas, os sabores novos, eles estão descobrindo essa novidade. Então, geralmente eles gostam do que está vindo por aí. Se ele gostou do que veio na colherzinha, ele vai ficar mais aberto, né? Mais propício a comer mais na colherzinha. E aí depois volta a mamadeira. Não deu de novo? Vamos de novo na colher. E intercalando, né, gente? Tentei a mamadeira aqui, 5 minutos, não deu, esqueci.
Depois de um tempo, tenta de novo. Olá, boa noite, Marcos, bem-vindo. A gente já tá aqui mais ou menos no final, mas dá pra você assistir um pouquinho aí de como introduzir os sólidos. Então, vocês, na segunda tentativa já foi na colher, aí deu certo na colher, na terceira, colher de novo, para ajudar a sentir o gosto. Na quarta tentativa, isso eu já estou falando de quase 4 horas ou 5 de intervalo. Na quinta tentativa, vou na mamadeira de novo. Ajuda ele, aperta um pouquinho ali o bico para que ele sinta o gosto do que está ali dentro. Ele não sabe o que está ali naquela mamadeira. Então, para que ele vai puxar uma coisa que ele não sabe que está ali? Então, às vezes, até botar na colherzinha também dá para ajudar ele a saber o que é aquilo. Então, abusem bastante dessa variedade. Outra coisa, a nossa quinta dica, né, desse como introduzir, é não amassem. Não amassem os alimentos. Não amassem. Já existe o BLW, né? Já existe essa técnica do BLW, que já chegou aqui no Brasil forte, bastante adeptos. Foi um tormento, só agora com o Aninho ele passou a comer direitinho. Acho que você quis dizer o nome da bebê, talvez, né? Essa dificuldade toda a gente precisa ver não só do ponto de vista da alimentação, né, do alimento, da textura, dessa introdução, mas também tem que ver o outro lado, que é o lado emocional. Então, o quanto que eu estou segura dando esse alimento. Tem mães que não se sentem confortáveis com BLW, então esqueça a BLW. Você não está se sentindo confiante em dar um pedaço de brócolis, né, um pedaço de cenoura. Então não dê, porque você não pode dar essa técnica porque dizem que é bom e você ficar assim, meu Deus, vai engasgar. Então existe esse lado emocional, essa cobrança, essa ansiedade, essa expectativa, porque tem que comer, porque tem que comer, porque tem que comer, que é muito carregado em tudo que a gente passa para os filhos, né? Mas existe esse tópicozinho também aqui, que é o amassar, que dificulta muito. A gente escuta dos nossos pais, né, vovó e vovô, que tem que amassar, que tem que triturar, que tem que passar na peneira, que tem que passar no liquidificador. Eles foram criados assim. E eles nos criaram assim. Ok, os tempos passaram, as coisas mudaram, avançamos, né, do ponto de vista de conhecimento, e sabemos que podemos dar, sim, não é pedaço, mas é você pegar vamos dizer assim, uma fruta e pegar o garfo e dar aquela amassadinha, né, superficial, vamos dizer assim. Deixe os grãos, né? Quando a gente amassa demais e tritura, e como eu amasso, minha filha engasga, eu então cospo os pedaços. O que fazer nesse caso? Eu até vi que você colocou isso, vi que as mamães não responderam, seria bacana rolar um debate entre vocês, né? Afinal são 80 mães ali ou mais, nem sei quantas mães tem hoje, seria bom trocar essa experiência entre elas. A questão é insistir mesmo, insistir talvez em sabores diferentes, em variedades. É muito bacana você tentar ir sim para nutricionista. Liliane Bittencourt é uma parceira também querida, ela atende lá no Hospital da Bahia. É bacana porque ela pode montar combinação de alimentos, que a textura, né? Porque o que você precisa entender ela não está mastigando. Aí eu estou falando do processo mandíbula, né? É a mastigação mesmo que não está acontecendo. É o processo da deglutição que não está acontecendo, esse engolir que não está acontecendo. Ou é o gosto, né? Então, é preciso eliminar o que é que está acontecendo. Não, ela mastiga. Eu já vi ela mastigando outras coisas. Então, ela está mastigando. Ela está engolindo bacana? Então, é o sabor? Talvez é o sabor, vamos dizer. Ela só faz isso com frango ou carne, né? Então pode ser o sabor, pode ser porque aquela textura ali é muito forte. E aí vai ter que entrar uma criatividade de fazer de outras formas, cozinhar, eu digo cozinhar, preparar mesmo de outras formas. E também tem a forma que eu acho maravilhosa, que os nutricionistas fazem, eles usam aquela ludicidade na refeição, que eu acho fantástico, né? É o prato todo colorido, você olha o prato, ele parece um desenho, né? Porque talvez você consiga conquistar ela pela ludicidade. Aquela coisa colorida ali, talvez ajude, né?
E é insistir mesmo, é todo dia. Não sei como é que tá todas as refeições, tem 8 dias de vida, além do leite materno, posso dar leite de pacote? Não, não é bacana, não é bacana. É bom manter, sim, tenta, dá uma... É cansativo, é exaustivo, eu diria, mas tá muito novinho, o leite ainda não deve ter descido, depende, ainda não, deve estar no colostro ainda vai descer o leite, que é a pojadura que fala. Então, quando esse leite descer... Ah, desculpa. Deve estar só o colostro, gel. O colostro deve estar... Eu não sei se é o pai ou se é a mãe que está aqui falando. Deve ser só o colostro. O leite, de fato, ainda vai descer, que é a pojadura. Então, esse corpo da mãe ainda está aprendendo, o cérebro da mãe ainda está aprendendo a produzir. As glândulas mamárias dela, né, ainda está aprendendo a produzir esse leite e a fazer esse leite sair, e o bebê está aprendendo a mamar. Então é uma fase de aprendizado ainda. O primeiro mês ele é muito intenso de aprendizado. Essa mãe está aprendendo a dar mama e o bebê está aprendendo a mamar. Então segura um pouco, esquece um pouco o suplemento, esquece um pouco as opiniões alheias, esquece um pouco, porque eu tô achando que o leite da minha esposa não esteja sustentando. Não, não é bem sustentando, acredite, o seu bebê está aprendendo a mamar. Do mesmo jeito que a sua esposa também. É o pai, não é isso? Opa, é. Do mesmo jeito que a sua mãe e a sua esposa, quando eu falo a sua esposa, é porque existe todo um mecanismo que tem que acontecer do cérebro entender que agora tem um bebê que está mamando, que está saindo leite, que ele precisa produzir leite. Então isso é uma coisa que o corpo ainda está processando. Esse cérebro ainda está entendendo que, opa, eu tenho que produzir leite, eu tenho que fazer tanto leite, tanto ml de leite. Tudo isso é uma loucura inconscientemente, né? Ninguém está vendo, isso é uma coisa do cérebro mesmo, do organismo dessa mãe. Ela ainda está aprendendo a amamentar, e principalmente o bebê está aprendendo a amamentar, tá? Ele está aprendendo ainda a bocanhar, a puxar. Mamar cansa, ele nunca mamou, ele passou 9 meses no útero e agora ele está aqui fora, recebendo todos os estímulos que tá para receber. Não, ai meu Deus. E olha que eu tô aqui teoricamente com o microfonezinho. Achei que estaria melhor. Eu acho, na próxima segunda-feira eu vou tentar botar um microfonezinho aqui, aí acho que fica legal, tá bom? Mas ainda é cedo, tá? Ainda é cedo. Continua aí firme e forte na amamentação. É muita força, é vontade, é perseverança, é querer muito. Mas mamãe e filhinho ainda estão se conectando e aprendendo o que é esse processo de amamentar. Mas não dê leite não, tá? O estômagozinho é tudo muito novo, tudo imaturo. Aí vem constipação, aí vem azia, refluxo, prisão de ventre. Aí sabe aquela coisa, você resolve um problema e aparecem muitos outros? Quando você entra com leite artificial, esse corpinho tá muito imaturo para digerir esse leite. Aí vai ter prisão de ventre, aí vai ser aquele Deus nos acuda, e a maioria dos pais bate na emergência porque o bebezinho fica com prisão de ventre e é bem complicado, não é? Bom, nosso último ponto, Camila, não sei se você está ainda aí, mas eu acho bacana talvez você pensar em falar com alguma nutricionista, não necessariamente a Liliane, mas procura uma nutricionista para ver se é mastigar, se é engolir, se é textura, se é sabor, se é a forma como você está cozinhando. É específico. Se ela não come, se a sua suspeita ela não está mastigando, ela não come o pedaço, né? O pedaço dos alimentos. Mas observe se é com todos, porque se realmente ela não está comendo pedaço nenhum, de fato é bom você ir na nutricionista. Mas é uma coisa específica, é só, não sei, eu não sei qual que é só carne. A fruta ela come normal, ela consegue mastigar, né, amassar e engolir as outras coisas. Então tá mais ligado ao sabor, à textura, não mastiga nenhuma fruta nenhuma. Aí vai ter que ser bacana realmente ir na nutricionista junto com o pediatra. Ela engole amassado. É bom ir porque até agora, qual foi o processo que você fez? Você estava dando já amassadinho, você estava dando triturado, bem amassado, bem mole, bem papado? É por isso que eu coloquei como um tópico aqui, não amassem. A gente está dando a comida para o bebê muito amassado, e isso aí não faz com que o bebê aprenda esse processo de mastigar, né? Esse cérebro precisa entender
como é o processo, como é que funciona, né? A gente não pode fazer essa papa. Tem gente que bate no liquidificador, tem gente que pega, que tritura, que passa na peneira. E aí o tempo passa e essa criança faz 1 ano, faz 2 anos. Tem casos de criança com 2 anos que ainda está tomando aquela coisa passada na peneira. E aí esse cérebro não está entendendo como é que funciona a mastigação, né? Você tem que liberar, sempre dei amassado, só um pouquinho amassadinho. É bom sim, viu? É bom conversar com ela. Ela é uma das pessoas que eu conheço. Tem a Messa Casais também, mas acho que ela não atende mais infantil. Acho que é só gestante. Eu passo sim, é bom ir para analisar direitinho qual é a situação. E ela vai criar cardápios, né? Ela vai usar a coisa lúdica, que eu acho bacana. E nosso último tópico é preciso ter uma regra, uma lei absoluta para introdução aos sólidos, que a frase que vocês vão falar sempre é preciso experimentar. Primeiro é não ter medo. Não tenham medo. Como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, o medo aprisiona. O medo nos aprisiona. E nós ficamos presos lá na jaula com medo, porque mais um medo. E a gente precisa botar para fora, esquecer esse medo, trabalhar esse medo, botar para fora, porque a gente precisa exatamente testar aquilo que a gente tem medo, é aquilo que provavelmente seu filho vai ser exposto em algum momento da vida, né? Eu tenho medo de que ele tome banho na piscina, por exemplo. Mas se você não trabalhar isso e você não ir com ele na piscina, tomar banho junto, ensinar ele a tomar o cuidado, você não vai evitar que algum dia na vida ele esteja numa piscina sozinho. Então, não tenham medo, é preciso botar de lado o medo. E a regra sempre é preciso experimentar. Tem um livro que fala sobre isso, que é o Crianças Francesas Comem de Tudo. Esse é o segundo livro da Pamela. O primeiro é Crianças Francesas Não Fazem Manha. Ela aborda a questão do sono e outras coisas mais. E o segundo, que é Crianças Francesas Comem de Tudo, é abordado basicamente isso. Você precisa experimentar de tudo. A criança tem que experimentar, seja o que for. Essa é a regra. Não, eu não gosto de jiló. Não gosta, você nunca comeu. Tem que experimentar. Essa regra tem que acontecer. Tem que experimentar. E outra coisa bacana é envolver o filho no fazer. É claro que próximo, 1 ano e meio, 2 anos. Isso já é um pouquinho mais pra frente, né? Não vai ser bebê. Mas envolva eles, né? Essa é uma das grandes lições desse livro. Crianças Francesas Comem de Tudo. Eles participam, eles fazem as refeições com os pais, né? Eles montam a mesa junto com os pais. 2 anos aí já. Mas eles participam. Quando a criança participa, ela tem um outro entendimento daquilo. E faça elas experimentarem de tudo. De tudo. E funciona. Essa frase de não, experimente. Você tem que experimentar. Dá certo, né? Falando por mim. Hoje a gente, às vezes, uma coisa nova, mas a gente fala, não, experimenta. Você tem que experimentar para saber o sabor. Aí aquela coisa você tem razão, deixa eu experimentar. Pronto. Depois, a conclusão, a criança tira, né? Gente, era isso o nosso papo. Sábado agora a gente vai ter o nosso curso do sono, a parte 2, dia 1º de outubro. Vamos falar das variáveis de rotina, de ritual, vamos falar de distúrbios das variáveis e bastante coisa. Vanina vai estar lá comigo. Acho que, não sei se foi a primeira inscrita, acho que sim, novamente, é o segundo, a parte 2 se foi a primeira inscrita também. E teremos um workshop que vai ser lançado em breve. Vai ser o nosso primeiro workshop, Camila também, verdade. Vai ser o nosso primeiro workshop de criação consciente, vai ser gratuito, vai ser online. Estamos montando aí vídeos, conteúdos bacanas, com profissionais diferentes, não vai ser só eu, pediatra, consultora de aleitamento, enfermeira, nutricionista. Então a gente vai abrir uma semana aí para começar a trazer um pouco dessa criação consciente, tá bom? Vou deixar aqui o telefone, porque tem gente que assiste o replay e depois sempre manda dúvidas.
Gente, quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tá aqui, ó, Camila Ivanina, que faz parte. 991731446. Facebook é Espaço Mamãe Mulher. O Instagram é Mamãe Mulher. Tá bom, minhas queridas? Camila, eu vou te passar o contato dela, eu acho ela maravilhosa. Faça um contato, veja como é. Não sei se atende plano, confesso que eu não sei. Mas tem que ir porque é nutricionista que vai te ajudar nesse processo aí. Tá bom, minhas queridas? Um grande beijo a todas vocês, mamães que estão aí. Beijo, durmam com Deus, descansem, que amanhã é dia de levantar e trabalhar e mais um dia pra gente, tá bom? Se tiverem dúvidas, mandem perguntas, sugestões de temas, podem mandar aqui, tá bom? Grande beijo, sabedoria e paz.